Olá, eu sou Yolanda Ferro, estou de volta com vocês em mais um episódio dessa nossa segunda temporada do nosso Juriscast, o podcast do direito, aquele que te mostra direito, que te ensina direito, que te informa direito. Juriscast nosso porque realmente é nosso, é meu, é seu, é da população, é de toda a coletividade. Então, diretamente da Tribuna Mix da TV Rádio Web, nós estamos aqui com dois advogados excepcionais que militam no direito médico. Esses dois advogados, jovens advogados, advogados jovens, com uma responsabilidade muito grande diante de algo que é muito precioso para nós, que é a nossa saúde. Então, vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje para que nós possamos ter um bate-papo descontraído a respeito dessa temática tão importante para que nós possamos adquirir essas informações para o nosso dia a dia. Dr. Fabrício Almeida e Dr. Vitor Ferreira, sejam bem-vindos. É um enorme prazer recebê-los aqui para falarmos sobre essa pauta tão importante para que a população possa adquirir esses preciosos conhecimentos que vocês passarão aqui hoje. Me chamo Vitor Ferreira, gostaria de agradecer a doutora Yolanda pelo convite, ilustre convite, e vou tentar aqui conversar um pouquinho com vocês, um pouco sobre o direito da saúde, tanto na perspectiva médica quanto na perspectiva do paciente. Yolanda, minha querida, só tenho a agradecer pelo convite. Uma satisfação enorme estar em Palmeira, essa cidade que cresci também por aqui, né? Aqui na Tribuna Mix, no Juriscast. Fico muito contente de estar aqui, quebrando um pouquinho o gelo. Ainda lembro do dia que a Yolanda esteve comigo na minha colação de grau. Você lembra, Yolanda? Lembro, Foi sim. muito legal, né? Foi muito bom. Então eu lembro de tanta coisa que Uma já noite aconteceu com a gente. festiva, Uma muita noite coisa. festiva. E hoje vamos conversar sobre direito médico, né? Nessa perspectiva consumidor e também na perspectiva do profissional da saúde. Vamos bater esse papo informal, né, doutora? Informal, descontraído e informativo. Descontraído. Afinal de contas, um assunto tão sério também pode ser discutido de forma descontraída, Claro, para que as pessoas absorvam a informação da melhor forma possível. exatamente. Com certeza. Então, nós já tivemos aqui, na primeira temporada do Juriscast, uma nobre colega falando também sobre o direito médico, mas em linhas gerais, para que a população tivesse conhecimento a respeito do que é o direito médico, para que serve, quando o direito daquele paciente está sendo lesado, a quem recorrer e como recorrer. Mas hoje nós vamos para uma nuance específica, porque nós sabemos que o direito médico ele é vasto. Apesar de que muitas pessoas estão ouvindo falar sobre o direito médico agora, não é um direito tão novo. Uhum. Vocês, por exemplo, têm vários anos de militância na área. E isso faz com que vocês tenham autonomia e autoridade para falar sobre determinados assuntos. Uhum. E, assim, as pessoas acham que só o direito, quando for privado, é que pode ser pleiteado na justiça. E esquecem que quando é na rede pública também pode ser pleiteado na justiça. Quando o direito à saúde está sendo violado, quando nós sabemos que o direito à saúde é um direito constitucional, é um direito fundamental para todos os cidadãos, para todas as pessoas, mas que além do fornecimento da saúde, a saúde tem que ser com qualidade. Ela tem que ser efetiva, ela tem que ser célere, ela tem que ser rápida. O socorro tem que ser imediato. Então, essas questões são muito pertinentes para que as pessoas realmente tenham conhecimento do que ocorre no dia a dia com a nossa saúde, de como nós realmente podemos alcançar a saúde, a saúde com qualidade e a saúde com celeridade. Isso faz com que nós estejamos aqui hoje discutindo sobre uma das minúcias, que é um dos assuntos que envolvem o direito médico, que é o erro médico. O erro Né? médico. O erro médico O que famigerado, né? o famigerado erro Erro médico, que médico. muitas pessoas têm medo desse termo, não só as pessoas em, de repente, processar alguém, algum médico, por cometer algum erro médico, quanto o médico também, de ser processado por algum erro médico. Sim. E como é muito vasto e se trata dessa relação de cliente e paciente, eu gostaria de começar com o Dr. Vitor. Doutor Vitor, em linhas gerais, para que as pessoas que estão nos acompanhando, nos ouvindo, o que viria a ser o erro médico sobre as nuances do que nós estamos conversando hoje? Então, o erro médico nada mais é do que uma má prestação de serviço na atividade médica. A gente pode caracterizar 4 tipos, mais ou menos, de erro médico.
Uma é quando o médico está fechando diagnóstico, que ele acaba fazendo o diagnóstico errado. Outra seria a posologia, que no caso seria na dosagem do remédio. Às vezes você tem um médico que ele vai escrever, mas aquela letra feia, aquela letra que parece um desenho de uma praia, umas asas de gaivota ali, o farmacêutico às vezes não entende e passa um remédio que poderia ser manipulado, com uma dosagem maior do que uma que a pessoa poderia ter e acaba tendo uma reação àquele medicamento. A gente tem também na questão do tratamento, o erro com relação ao tratamento. Por mais que tenha um diagnóstico correto, a dosagem do remédio foi ok, só que durante o tratamento o médico está desatualizado e acabou passando um tratamento que não competia mais aquela doença, que você não poderia necessariamente acabar tratando daquela forma. O médico tem que estar em constante atualização. Se ele tiver com a técnica dele fraca, provavelmente tem grandes chances de ocasionar um erro. E tem o quarto erro que vem nos casos dos cirurgiões. Neurocirurgião, cirurgião de tórax, enfim, do cirurgião cardíaco, que a técnica utilizada por ele pode estar defasada. E aquilo ali implicar num erro e o paciente vir a óbito, por exemplo, ou fazer uma cirurgia errada, cortar a perna errada, uma coisa assim, nesse sentido. Basicamente, esses são os 4 tipos. Mas também tem a resposta do corpo, que pode dar, que a gente chama de reação adversa, que não necessariamente seria um erro do médico. O médico pode trabalhar com a melhor técnica, pode dar o melhor diagnóstico, você pode fechar com vários exames complementares, estar com a medicação correta, só que o corpo da pessoa acabou não reagindo bem àquele tratamento, mas foi do organismo dele que teve uma alergia, que teve alguma coisa que afetou e não reagiu bem. Mas não é a culpa do médico. A gente não tem como dizer que tudo seria erro médico. Na realidade, é todo um contexto que contribui para que o paciente Isso. realmente tenha êxito no seu tratamento. Isso, justamente. E também tem que fazer o que o médico está pedindo, porque às vezes você encontra um paciente que é um pouco teimoso, ele acaba não fazendo o que o médico passou. Por exemplo, eu já vi caso do médico passar um antibiótico e a mãe dizer que não ia fazer o antibiótico para o filho, não ia entregar o remédio, porque o dente do filho pode ficar escuro. Só que nisso, se for um caso, por exemplo, de meningite, em 2 dias, a evolução clínica da meningite é tão rápida que o filho foi a óbito. Então, assim, tem casos que precisam ser analisados muito bem, crucialmente, para poder dizer que é um erro médico. Então, isso não incide no erro médico, e sim na negligência da mãe. Isso. Que Isso é a o que culpa da eu vítima, gostaria no caso. de perguntar ao doutor Fabrício, né? De exemplificar quais poderiam ser os erros médicos, o que mais, o que pode provocar, o que poderia ser essencial para provocar essa questão do erro médico. Doutor Vitor, como muito bem colocou, um dos fatos foi a negligência da mãe que ocasionou uma vítima. Exato. Como o Dr. Vitor pontuou, existem várias situações que podem decorrer, como eu disse, o famoso, famigerado erro médico. Então, pode ser ocasionado pela negligência, pode ser ocasionado pela imperícia, pela imprudência. A negligência também pode se manifestar de várias formas, seja numa informação equivocada que é passada no momento da consulta. A gente apresentou alguns dados, não foi, Yolanda, para você? E a maior parte desses erros médicos, que a gente tem números hoje bem alarmantes, analisando a perspectiva, né, desses erros na realidade Brasil, a maioria massacrante dessas ações, o erro médico constatado foi no atendimento. Então, o atendimento é o nascedouro do problema. Na maior parte dos casos, é diálogo. O paciente quer o quê? Atenção. Aquela questão, doutor Fabrício, daquela consulta
que o paciente chega no consultório médico e que ele não é bem recepcionado, que ele não é perguntado praticamente nem sobre o seu nome, que o Uhum. médico não olha como nós temos o hábito de dizer, ah, o médico não olhou nem para minha cara, É, né? Envolvem essas situações. envolve, porque isso é falha na prestação do serviço. Analisando esse relacionamento, como eu disse inicialmente, existem as perspectivas de visualização do direito médico. Existe a visualização do direito médico na perspectiva do consumidor e está muito atrelado a todo o regramento imposto pelo CDC. E existe também o direito médico, que está mais vinculado à perspectiva do médico, que muitas vezes querem se afastar da aplicação do CDC no atendimento. A gente até pode compreender que é uma prestação de serviço diferenciado. Existem até países que já evoluíram muito nesse sentido. Por exemplo, na Alemanha. Na Alemanha, eles criaram um tópico específico do Código Civil que trata sobre do contrato de prestação de serviços de saúde. Então, eles criaram um tópico específico no Código Civil alemão que trata especificamente dessa relação de saúde de médico-paciente, para se distanciar do que a gente tem aqui, do CDC. Entendeu que é uma prestação de serviço mais diferenciada. E hoje a gente está começando a debater o tema, existe uma corrente hoje que trata isso na perspectiva do direito do consumidor e, claro, tem o outro lado que entende de outra forma, isso é natural do direito e a gente vai seguir evoluindo com a dinâmica dessa dialética, né, que envolve todo esse tema. Nós temos o hábito de conversarmos aqui e falarmos que o direito, ele, em determinada seara, ele não caminha sozinho. O direito médico, por exemplo, ele não caminha sozinho. Ele pede o auxílio do CDC, como o doutor Fabrício colocou, que é o Código de Direito do Consumidor, do direito civil, que pode até chegar também ao direito criminal. Uhum. Então, essas searas, elas trabalham em conjunto para que você que está nos acompanhando e nos ouvindo, que você entenda que não está desamparado, independentemente da situação que ele envolva, tanto o médico quanto o paciente, independentemente da situação que acontecer. Então, como poderia ocorrer? O que poderia ocorrer para que essas searas elas caminhassem até chegar ao direito criminal? Veja bem, tem que ser analisado muito bem dentro do estoque de criminalidade. Porque, assim, para não falar um termo muito técnico, como assim, tipificar com relação ao Código Penal, existem crimes específicos que só podem ser feitos por médico. Por exemplo, atestado falso. Você está, às vezes, parte do próprio médico, quer fazer um atestado gracioso, que a gente chama. Aparece um vizinho, um tio, um parente, e diz, olha, me dá um atestado por faltar no trabalho 2 dias. Aí você já tem a falsidade do documento, que é oficial, já tem o carimbo do médico. Às vezes é o próprio paciente que inventa um mente com relação a isso e chega lá e apresenta no trabalho um atestado falso. E Então, induzir o médico ao induzir o médico erro. ao erro. Nesse caso, tem como excluir a culpa do médico, mas as empresas também têm o lado delas tal. Tem a questão do óbito. É porque eu estou me engasgando aqui. Fique à vontade, doutor Vitor. São coisas que acontecem ao vivo, então não temos que fugir delas. Justamente. Por exemplo, atestado falso. Tem a questão do exercício legal da medicina. Às vezes, você tem alguma pessoa que atua como médico sem ser. Algumas competências que são exclusivas da atividade médica. Tem uma lei específica sobre o ato médico Uhum. que outras profissões, ou até outras pessoas que nunca cursaram. A gente já viu um caso de uma pessoa que estava atendendo na UPA e ele disse que era formado em 11 temporadas de Grey's Anatomy. Acho que, se eu Meu não me engano, Deus. passou no Fantástico. Aí, assim, é um absurdo. Isso aí é um Você absurdo, mas acompanhar uma acontece. série e de repente achar que porque acompanhou aquela série que é fictícia e está apto para exercer a profissão, Justamente, né? É totalmente fora da realidade. mas acontece. Acontece bastante. Muita gente sem aptidão para a medicina, muita gente só quer ficar com o bônus.
que seria o valor, que seria o status de um médico e tal, mas você quer fazer a parte da estética, por exemplo. Certo, eu quero fazer fotomodelação, quero fazer, enfim, vários procedimentos rinoplastia, que na verdade não seria esses termos como fazem em outros, mas só para generalizar. Mas ninguém quer, deu intercorrência, deu um problema, né, cruzou alguma coisa. Aquela pessoa não sabe, ou não tem preparo para fazer uma ressuscitação, que a pessoa morrer. Tem um choque anafilático lá, no meio do Durante o atendimento. procedimento. E aí, vai fazer como? Eu quero o dinheiro do procedimento, mas eu não quero, assim, Correto. os riscos que vêm associados a isso Isso incide na responsabilidade e objetivo do médico. também. Nesse Também. caso, Nesse seria caso, uma responsabilidade a ser apurada, é né? a penal, porque na verdade nunca geram o erro do médico especificamente, ele tem que ser analisado subjetivo, se ele teve a intenção, se ele não teve a intenção. Geralmente a gente não diz, o médico matou com dolo. Aí tem que ser uma pessoa muito ruim. Ele pode fazer por uma negligência, ou seja, ele deixou de fazer algo que já era normal, que já era determinado para ele ter feito, ele não fez durante uma cirurgia, por exemplo. Ele fez por uma imperícia que ele não tinha capacidade técnica para fazer aquilo, mas ele se arriscou a fazer. Ou ele fez mais do que deveria, seria a imprudência. Ele fez uma coisa que seria mais do que estava dentro da competência dele e acabou lesionando aquela pessoa. Isso tudo tem que ser verificado, tanto na parte civil, no processo por erro médico, que é com relação a dinheiro, que é a parte civil, tanto na penal, que é na privativa de liberdade, quanto na questão ética, ético profissional, que também a gente pode fazer uma denúncia junto aos conselhos de medicina e vai ser aberta uma sindicância e ele pode perder, dependendo do caso, pode perder até ter uma pena de perder o exercício da profissão. Ele vai ser médico. É assim, ele não pode exercer a atividade de medicina, mas ele pode dar aula numa faculdade, por exemplo, nesse caso. Doutor Fabrício, é importante a questão da informação, é crucial. Como é que isso ocorre em relação ao médico-paciente? Como na realidade deveria ocorrer? Qual deveria ser a excelência de um atendimento com qualidade que norteia a informação, que eu acredito ser a base de todo qualquer atendimento em relação a esse relacionamento? Eu acho que a gente entende que o bom atendimento, primeiro, ele precisa prezar pelo bom senso e humanização. Quando o médico compreende e se coloca na condição do paciente, aí a coisa começa a tomar a forma adequada. Quando ele entende que o risco da atividade não é só ele colocar o consultório e tal, mas que o paciente ele traz um risco e uma dor grande ali para ele. Então, quando ele entende, compreende tudo que envolve o, o procedimento médico que se inicia ali com aquele primeiro atendimento, onde ele vai prestar as informações para esclarecer da melhor forma possível o paciente, transformando aquela linguagem muitas vezes técnica para um pouco mais informal, para que o cidadão, o consumidor, ele entenda de forma adequada, né? Que desça bem, Para né? que ele alcance a Para que ele realidade cultural do alcance paciente. a realidade. Então, o primeiro passo informativo seria essa clareza, que a informação técnica científica não vai fazer com que isso aconteça. Então, o passo a passo é extremamente importante. Doutor Vitor, a gente conversando aqui nos bastidores, a gente falando sobre o termo, né, o termo de consentimento livre e esclarecido. Então, ele precisa dar essa ciência ao paciente e os médicos terem essa consciência de que aquele termo ele precisa estar muito adequado à sua prestação de serviço, às particularidades do seu atendimento, da sua especialidade e também que seja claro o suficiente para o paciente atender. Então, é um caminho, a informação ela precisa ser constante ao longo de todo o atendimento, seja ele inicial ali,
mas ele no pré-cirúrgico, se houver necessidade de uma cirurgia, como também no pós-cirúrgico, não é? No pós, muito importante também, para os familiares, porque muitas vezes quem tem que autorizar determinados procedimentos, né? E acompanhar também o paciente, seus Exato, familiares. exato. O procedimento de emergência, que é o caso que o médico tem que agir, mas muitas vezes ele vai lá conversar com os familiares para informarem tudo. Então, a informação, principalmente humanizada, é crucial, importantíssima nesse momento. Em Nesse todo ponto, momento em ali todo em momento, mas todo momento. principalmente no início. Isso. Essa questão da informação, ela é contrária à falta de informação, Uhum, mas ela também caminha atrelada à questão da informação errada. Como o uhum. doutor Vitor muito bem colocou, a indicação de uma medicação que não prescreve de forma correta, que pode induzir a erro um farmacêutico, por exemplo. E às vezes a falta de informação faz com que o médico não informe ao paciente que tomando determinada medicação, se ele já for propenso a algo que tenha na substância daquele medicamento, que pode induzir ao desenvolvimento de alguma outra doença, Por isso que que são a, os efeitos Por colaterais isso que a também. comunicação precisa ser bem bilateral. Ele tem que buscar informações do paciente, porque aquilo vai direcionar para o caminho técnico científico que ele vai recomendar não, que ele vai estabelecer para o Estabelecer. paciente. Então, o paciente também, claro, ele sendo bem orientado de forma clara, objetiva, ele também vai dar o norte para o médico. Porque imagine só, se determinado tratamento passar pela prescrição de um médico onde de uma medicação que aquele paciente tem algum processo alérgico. Então, o médico vai adivinhar ou ele poderia solicitar exames para saber, né? A gente conversou também sobre muitas vezes pela deficiência da formação técnica de alguns profissionais, hoje muitos médicos pedem um catal de exames. Isso não é bom. De Pede certa muitos exames, pede a muitos demora para a exames, realização e pede, entrega para chegar a um é, diagnóstico e pede também muitos exames, isso termina colapsando a saúde. colapsa a saúde, a saúde pública, também o bolso do consumidor. Então, a questão da formação técnica, sobretudo na medicina, é um tema que a gente vai ter que conversar ainda muito, porque os reflexos dessa corrida de muita gente para os cursos de medicina, sem a aptidão, sem o talento, sem aquela vocação, porque a medicina é um sacerdócio. Você tem que exercer por amor, Sim, porque é você tratar com humanidade a pessoa que já está chegando sim. debilitado no seu consultório, ou no hospital, ou na sua clínica, enfim. Ganhar dinheiro, ok, mas o objetivo da saúde, diferente de uma atividade normal, da prestação de serviço, quando você abre uma empresa, qual é o objetivo? Lucro. O objetivo da saúde é a prestação do serviço relacionado à vida. Então, é diferente. Perfeito. Esse é o objetivo da saúde. É diferente do contexto empresarial que é lucro. O recurso, a contraprestação daquilo que você desenvolve em benefício do paciente, em benefício da sociedade, que deve ser retribuído de forma remuneratória, é a justiça pelo seu tempo de dedicação àquela atividade. Mas não pode ser o objetivo central. Se você se perde desse objetivo central, significa dizer que a saúde ela vai num caminho errado e aí a gente vai se deparar com aqueles números alarmantes de crescimento das demandas judiciais, sobretudo por erros médicos. Em relação aos números alarmantes que nós estávamos conversando antes que vocês passaram para mim, é em relação a uma das curiosidades que nós estamos trazendo para o episódio de hoje, que, segundo o Conselho Nacional de Justiça, há um aumento expressivo de ações no nosso país por questões de erros médicos, num percentual de 506% de aumento de ações voltadas ao direito médico. Isso é um número exorbitante.
E isso passa a ser um número vergonhoso em relação ao exercício da profissão. Porque se há um número de ações, é porque 506% de aumento de ações é 506% de pessoas que foram lesadas, que não tiveram o seu atendimento humanizado, que tiveram falha no seu atendimento, na prestação do serviço e, consequentemente, também no resultado daquele atendimento, daquela prestação de serviço em relação à saúde, que é o nosso bem maior. Aí, nesse caso, doutora Yolanda, tanto que é uma teoria que se aplica também, que a gente tenta aplicar hoje, é que justamente isso, como não visa lucro, não era uma atividade para visar lucro, então a gente tenta afastar a responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor por causa disso. Mas só que hoje a gente vê muita faculdade de medicina, tu sabe, que assim, muita gente entra pelo dinheiro, pelo status, e sai da faculdade sem saber oferir uma pressão. E chega lá, você não sabe lavar um ouvido. Não existe, é que é empurrar para o enfermagem. Se você pegar a grade curricular hoje das faculdades de medicina, dificilmente você vai ter alguma coisa referente à humanidade. A humanização no tratamento são poucas, muitas são disciplinas práticas, muito práticas, e também sobre espiritualidade. Não é, quer dizer, não estou falando de religião, até porque você, como médico, você tem que entender todas as perspectivas. Por exemplo, testemunho de Jeová, eles não aceitam transfusão de sangue. Tem Já particularidade. tem isso. Então, assim, eu tenho que ter o mesmo tratamento, conversar, eu tenho que ter uma equipe profissional no meu consultório ou naquele hospital que esteja pronta para entender sobre isso e conversar com todas as perspectivas. Posso ter algum paciente que seja urbanista ou que tenha alguma uma crença que não seja cristã, alguma coisa, que tenha algum impedimento. Então, assim, eu preciso entender aquilo. A gente tem o dever de informação, mas também que é o direito do paciente saber que a gente tem na Declaração Mundial Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, que está um pouquinho abaixo da Constituição, mas acima da lei. Ele fala sobre o dever de informar. A gente tem direito de saber, né, consequência disso, o paciente tem direito de saber, e também tem direito de não saber o diagnóstico dele. Às vezes, se aquele diagnóstico for prejudicial para a saúde mental dele, você dizer para uma pessoa, pronto, eu estou com um paciente de CA que está em estágio terminal. Se eu der aquela notícia, a pessoa vai por antecipação. Ele tem o direito de não saber. Entretanto, o Código de Ética Médica pede que você avise pelo menos a Aos família. familiares. Você não pode deixar de avisar, mas conversar de uma forma humanizada, não sendo um robô, não é que naquela mensagem, eu não sou um robô, marque aqui o semáforo e tal. Não é assim que funciona. A má formação médica hoje está resultando já em muitos problemas. E o crescimento absurdo de escola de medicina também. Só que a gente vai ver ainda piorar muito quando chegar mais para frente. Porque a qualidade, a má formação médica está absurda. Não se tem hospital para todo mundo, para atuar no estágio, para um interno, que é quando você já vai, o estágio de medicina chama interno. As residências são muito poucas, são muito limitadas, até porque você precisa, para você ter uma residência, você tem que ter uma estrutura, hospital, enfim, tem que ter os pontos de referência, e a gente não tem isso no Brasil, é muito limitado, vai explodir. Essa situação, uma hora vai explodir. E os processos vão, se isso daqui já está muito, esse número, daqui a uns 3, 4 anos, pode ter certeza que vai quintuplicar, vai multiplicar por 10, e assim vai. É por aí. E quem sofre com isso é a população. Infelizmente. A população. A população é o destinatário final aí de toda essa desestruturação e falta de planejamento. É o primordial para a existência de toda essa circunferência, digamos assim, de todo esse ciclo, e é o destinatário final. Isso é política pública. É uma política pública de saúde. Precisa ser discutido de forma clara com a população, entendendo demandas sociais. Quando a gente se afasta de um planejamento de política pública adequada para as necessidades da população e passa a enxergar que a formação é um canal de aferição exclusiva de lucro para empreendedores ou para pessoas que querem ser médicos a todo custo, ocasiona o que já está acontecendo. Se joga no mercado
uma série de pessoas que não têm o preparo adequado, nem humano, nem técnico, e aí reflete todo esse cenário caótico no judiciário brasileiro. Então, não me impressiona quando, há alguns anos atrás, eu me especializei em direito médico, eu já enxergava com muita clareza que isso iria acontecer. Os médicos hoje, doutor Vitor, milita muito nessa área de atuação para prevenir, né, a atuação e as possibilidades de fragilização que os médicos estão expostos no dia a dia, mas os médicos precisam ter uma atenção especial e buscar profissionais que tenham essa capacidade de entregar ferramentas de proteção. Não é só um aspecto técnico, buscar os melhores livros e tudo mais, mas a proteção ao dia a dia dele como médico está associado também a uma boa entrega através de profissionais que têm a formação específica adequada, no caso, direito médico, para prevenir muitas vezes situações que ele não deveria passar. Não só a atividade dele como médico, mas, sobretudo, de outros profissionais, colaboradores. Alguns casos, você termina trazendo uma responsabilidade para o médico, porque um colaborador seu falou que não devia para o paciente. Ou não Eu agiu vou, de forma ou adequada. não agiu de forma adequada. Vou citar um exemplo, uma coisa que já aconteceu na prática, mas eu Quando não vou. cita, eu adoro quando citam Eu não exemplos, vou. porque todo mundo entende de forma Ima- mais prática. isso aconteceu na prática, mas eu não vou dizer nome, nada. Mas é uma situação prática que com certeza já aconteceu muito pelo país. Imagine um casal que está com dificuldade de, de através dos meios naturais conseguir reproduzir, certo? Você trabalha na área de fertilização. Você é médico e trabalha na área de fertilização. Aquele casal está procurando, porque tem uma dificuldade, tem aquela, aquela vontade, né, de serem pais. Mas muitas vezes aquilo traz um desconforto social. Para eles, para o homem, tem muitos homens que têm Preconceito. esse preconceito. Poxa, eu Ao não tempo que também consigo. gera uma expectativa para É, o próprio isso, casal, para a família, para a sociedade como um exato. todo. Agora imagine esse casal procura, esse casal está fragilizado porque ele tenta há anos, e existe a cobrança de familiares, de amigos, e cadê? Não vai chegar não, o herdeiro, né? Aí o que é que acontece? Você procura o atendimento lá na clínica especializada, crente de que tudo vai acontecer da melhor forma possível. O médico é até bom, mas um colaborador dele que não tem a formação adequada, não passou por um treinamento aí que o Dr. Vitor vai ofertar para a turma de compliance médico. E aí, esse colaborador ele não passou pelo treinamento, e se for numa cidade onde muita gente se conhece, ele pode chegar num familiar e dizer: "Olha, vi fulano lá na clínica que eu trabalho, e aí? Olha a situação." Nesses casos, Onde é principalmente, que está a ética? o caso de reprodução assistida, ele principalmente é muito delicado. E são esses médicos que trabalham, trabalham com essa área específica, o ginecologista, especialista em reprodução assistida. Você tem que ter tempo de confidencialidade, você tem que dar um treinamento para todos os colaboradores que vão trabalhar lá, saber como vai ser feito o descarte, porque às vezes tem uma questão que a gente fala, que eu não sei se chegou no judiciário brasileiro, mas fora já tem. A reprodução pós-mortem. A pessoa morreu, aí tinha feito o congelamento do sêmen e tal, o marido morreu, e a esposa que queria pegar para reproduzir e ter o filho, Gerar, gerar o Sim. filho gerar o depois. filho pós-morte. Só que chegou um colaborador, em um caso específico, chegou um colaborador e descartou. E não estava lá. Já Meu aconteceu Deus. de descongelar, de tirar da tomadazinha, a tomada da energia do aparelho que Isso. estava Sem querer. sofrendo os Responsabilidade. embriões. Às vezes até uma pessoa que está fazendo faxina, que se eu não me engano teve um caso, um faxineiro, tirou da tomada, ou seja, perdeu. Se uma pessoa morreu ali
mas tinha um desejo, a Uhum. falar do desejo, só que a gente sabe, como advogado, que tem uma questão do direito sucessório, que vai ter tudo isso, tem que estar bem amarrado nos termos Sabia que específicos, esse e foi o mais meu tema na colação para TCC. Da Direito TCC especialização do em TCC? 2005. Falei sobre dos efeitos sucessórios, Pode. dos efeitos sucessórios da fertilização artificial homóloga. É. Foi o meu tema na Já época. estava pensando bem à frente. Era, Bem à frente, tá foi o bem meu tema antecipado. na Tá bem época. antecipado. Porque no Brasil essas discussões ainda, quando se trata de vida, nosso judiciário, assim, ele é muito fechado. Uhum. Você vê que tem, por exemplo, tratamento com canabidiol, que é um tratamento natural, no caso que você não está usando tarja preta, tem menos efeitos colaterais. Tem muita gente que tem preconceito, acha que a pessoa vai, não sei se posso falar para não cair o O podcast. episódio. É, Já episódio. aconteceram duas quedas, mas É, Foi mesmo. já. pronto, esse tratamento, muitos vezes têm preconceito de liberar, porque tem um preconceito religioso, alguma coisa nesse sentido, só que é um direito, e às vezes até é melhor. E eficaz. E é bastante eficaz, principalmente com questões Eficaz. neurológicas. Você vê Eficaz. uma melhora muito boa, ansiedade, você consegue dormir melhor. Uma coisa você está tomando um tarja preta que pode dar milhares de efeitos adversos. Que se você pegar uma bula mesmo de remédio para ver, às vezes você vê as reações adversas que pode ter, são absurdos. Você pega assim uma lista e vai parecendo outra E coisa. todas essas informações, principalmente desses efeitos adversos, têm que estarem sendo repassadas para o paciente pelo médico, Uhum. Isso. né? Tem que ser E entra possível. na história da informação. Isso, O e médico preparado que, que está atento a todas essas novas terapias e vai ofertar, às vezes, uma diversidade aí de opções para o paciente. sem que o paciente sofra tanto impacto em Uhum. relação ao problema que ele chegou para curar, para ele tratar, para que ele realmente possa ter aquele diagnóstico e ter a sua saúde 100% de volta, como também evitar esses danos colaterais, para evitar também outros problemas de saúde oriundos dos tratamentos. Sim. Isso. Porque nós sabemos que também tem esse risco. O tratamento de câncer, quimioterapia, por exemplo, ele é um tratamento agressivo. A gente chama de iatrogenia, que você está gerando um malefício, que é o tratamento da quimioterapia, que ele agride muito o corpo, para você ter uma consequência, um benefício. Então, às vezes, a gente acaba piorando de um lado para conseguir a cura de outro lado. Uhum. Só que a gente tem que frisar bem a questão do erro médico, porque o médico não tem a obrigação de cura. Se a gente for pensar que o médico tem a obrigação de curar, o médico não é Deus. O médico tem que oferecer o melhor tratamento, o melhor conhecimento, ficar se atualizando, mas não necessariamente ele vai conseguir curar a pessoa. Às vezes o corpo da pessoa não reage daquela forma. Nem o tratamento, nem a medicação mantém-se inerte. A doença continua evoluindo ou ela regride de forma natural. Só que de todo jeito a gente precisa do tratamento. Não pode negligenciar É isso. um mal benéfico, como Isso, nós dizemos, né? isso. Infelizmente. Uma vem para outra. Passa por um mal para poder adquirir uma melhor qualidade de vida. Isso, Né? que a gente chama de iatrogenia. É um termo específico da medicina. Só que às vezes o nosso cliente é leigo, às vezes até nossos colegas advogados também são leigos que não acabam especializando e entendendo muitas minutos, porque realmente é muita coisa para você estar estudando, é muito trabalho que você tem que estar todo dia. Aí tem entendimento, um tribunal tem entendimento de uma coisa, outro tem outra, e fica naquele negócio. E você tem que estar ali, atualiza uma resolução do Conselho de Medicina, uma de enfermagem, e a atualização é o principal para ajudar naquele tratamento, naquela doença, ou ajudar um médico, ou ajudar um paciente a ter o seu direito da saúde preservado. E tudo isso faz parte de um processo. Todos os exemplos que vocês trouxeram e toda essa temática acerca do erro médico, como também o exemplo que o senhor trouxe agora a respeito do diagnóstico e do tratamento do CA, faz com que as pessoas estejam cientes de que tudo isso é um processo. Você, às vezes, para conseguir um benefício, você passa por uma situação não tão boa, mas faz parte do procedimento, daquele processo de cura. Isso. Porque o ser humano, a doença chegou, teve o médico, teve o atendimento, teve o diagnóstico e tem o tratamento. E nem sempre o tratamento, ele é
é 100% felicidade para que você realmente consiga restituir a sua saúde. Verdade. E nesses exemplos que vocês trouxeram, a respeito da informação, a respeito do erro médico, a respeito da responsabilidade do médico, da equipe médica, da clínica e tudo mais, tem uma coisa que é muito importante, é a gente debater a questão do erro estético, Certo. porque a gente fala de modernidade, a gente fala dos avanços, Sim. nós falamos também a respeito da evolução e nós falamos da humanidade, Sim. não só daquelas doenças que as pessoas são acometidas às vezes de surpresa, mas também em relação à questão da vaidade. Sim. A humanidade não quer envelhecer. Não quer. Então, Ninguém é uma quer. realidade. É, Mas quando a humanidade está envelhecendo, isso significa que a humanidade está vivendo, porque ela pôde passar por várias etapas da vida, ela pôde evoluir, e ela está colecionando histórias, está colecionando momentos, ela está vivendo. Ô, Yolanda, e sobre isso, a questão do tempo, eu acho que a medicina tem colaborado muito para que as pessoas envelheçam com muito mais qualidade. Isso é notório. Uhum. Hoje, as pessoas com 60 anos com qualidade de vida imensa, não é? Então, a medicina ela tem um papel fundamental, né? A ciência, as universidades entregam muitos resultados positivos. E quando a gente faz essa abordagem de resultados positivos, do tempo, de como tudo isso, a gente vai ter impactos sociais diferentes. A gente tem o tempo todo nós estamos recalculando a história da Previdência, né? A expectativa de vida do brasileiro há algumas décadas atrás, eu acho que era inferior a 50 anos, não era, doutor? era mais ou menos 50 por aí. Hoje está mais de 70, 72, se eu não me engano, Entendeu? 74. Porque além dos avanços tecnológicos, da medicina também está avançando, as pessoas também estão se ajudando, estão procurando qualidade de vida. Sim. E nessa qualidade de vida, aí é que entra a questão da estética, das cirurgias plásticas. E em relação a essas É um ponto questões, sensível isso. muito sensível. Basta. Bastante sensível, muito controverso. É uma coisa nova também que vem sendo atrelada à questão do direito à saúde, à dignidade da pessoa humana e à questão também do erro médico. Sim, sim. Porque tem aquela questão que a gente tem que trazer aqui para que as pessoas nos acompanham, compreendam isso, tem a questão daquele dano estético, da garantia do resultado e do erro médico em relação a essa garantia desse resultado. É. Como é que vocês poderiam abordar isso para a gente, para que a gente compreenda isso? Olha, o erro médico, como a gente tem debatido, né, exposto aqui, ele pode se apresentar de diversas formas. Não é uma coisa tão estática. Mas com relação à saúde e à estética, é importante, antes de analisar se aconteceu o erro médico, porque pode ser que aconteça. Muitas vezes a gente vai fazer até a indicação de um livro, né, que trata Que sobre tem tudo a ver o com erro isso. médico. É um livro bem interessante que trata do erro à culpa. Tem um longo caminho. E com relação à estética, o médico e tem resoluções bem atualizadas que tratam sobre a publicidade médica, resolução do Conselho Federal de Medicina, que trata justamente da exposição. Que está ligado à informação. Está ligada à Que informação. tem tudo a ver com o que está sendo colocado aqui hoje. E o médico, o que ele essencialmente não deve fazer é se comprometer com o resultado. Porque quando o médico se compromete com o resultado, ele se equipara a qualquer outro prestador de serviço. Porque o que é que acontece quando o seu carro dá um problema e você leva na oficina? Você quer que o mecânico descubra qual foi o problema e resolva o problema. Ele se compromete com o resultado. Então, é aquele resultado que você espera. Quando o médico pauta a sua atividade, a sua exposição, principalmente nas redes sociais, que isso é comum, né? Principalmente o antes e o depois. O antes e o depois. Então, Que não deveria. se você toma parte
desse tipo de publicidade, se comprometendo com o antes e o depois, sem fazer as devidas ressalvas, que aquele depois, aquele resultado, nem sempre acontece, porque depende de uma série de variáveis, que um resultado diferente pode acontecer, E que os... colocando, trazendo até para cá, um ponto que o doutor Vitor já trouxe também, é o organismo de cada indivíduo, o organismo de cada paciente. Exato. Cada caso depende de uma série de fatores e também dessas variáveis. Pois é, e aí quando entra nesse caminho, aí caracteriza muito a situação de prestação de serviço comum e vai realmente estar na mesma vala comum do direito do consumidor de qualquer outra prestação de serviço. Então é muito delicado. Só queria fazer uma observação importante para quem trabalha com estética. Quem trabalha com estética, a gente tem alguns tipos de paciente específicos que eles têm um certo distúrbio. A gente fala na psicologia, chama de um transtorno dismórfico. Ele não consegue se enxergar naquela figura que ele vê no espelho. Então, ele vai fazer milhares de cirurgias. Milhares, assim, eu falo bem exageradamente. Mas ele sempre vai estar fazendo cirurgia plástica para melhorar. Nunca vai estar bom o nariz, nunca vai estar bom isso. E pode ter certeza. O principal problema do erro médico é o relacionamento entre médico, paciente, o dentista e paciente, enfim, qualquer profissional desse que esteja fazendo, é o relacionamento. Se você estiver tratando ele bem e você conseguir ajeitar e conversar direitinho e tal, esse cara vai estar tranquilo com você. Ele vai fazer de novo, vai fazer uma atualização. Por exemplo, quem quer colocar Botox, popularmente, né? Quem vai colocar? Você sabe que hoje tem um prazo de 6 meses, depende do organismo também, pode ser 3, 6, um mês para 3, colocar 4, 6 4. meses, depende A do média, organismo. a média é essa. Aí você vai fazendo o cara, aí ficou um pouquinho desnivelado, assim, ou alguma coisa. Ou ele não cuidou em casa, não fez os procedimentos Não do seguiu as pós. recomendações médicas. Isso. Que também tem esse caso que a responsabilidade é do paciente. Aquele cara vai lhe processar, pode ter certeza. Esse paciente que tem um transtorno dismórfico, ele que não consegue se enxergar, que não vai conseguir se ver bonito nunca na vida, sempre vai precisar melhorar, pode ter certeza que ele tem um grande potencial de procurar um advogado e vai dizer que você não atuou bem, que você errou no coisa dele, ele vai ficar troncho, Ele sempre vai querer buscar uma perfeição que não que existe. não existe, que tá na cabeça, só está na cabeça dele e não é alcançável a termos de medicina ou de estética. Nesse ponto, o que é que vocês acham que é preciso que os médicos façam para evitar esses erros médicos em relação à questão da estética? Ter um relacionamento bom com o paciente, conversar ponto a ponto com o termo de consentimento, porque assim, o contrato de honorários é a mesma coisa de contrato de prestação de serviço de qualquer área. Você vai falar sobre dinheiro, mas sobre o tratamento em si tem que estar no termo de consentimento. Isso. E assim, você tem que dar uma informação qualificada para o nível de instrução daquela pessoa. Você pode ter uma pessoa muito simples, que tenha pouca instrução, então você vai ter que adequar a linguagem do seu termo de consentimento, como você vai apresentar aquilo, e a pessoa vai assinar depois no final, mas numa linguagem simplória. Se você vai conversar com um juiz ou com outro colega médico, você já vai ter uma linguagem mais rebuscada. É a mesma coisa de ter um processo ético disciplinar. Se a gente tem um processo na justiça normal de dano moral para o médico, eu vou estar falando com o juiz. Então, eu, como advogado, tenho que falar em termos que o juiz entenda, traduzir a medicina para lá. Mas se eu tiver no processo ético, eu vou ter que falar no termo que os outros médicos, que quem julga processo ético é médico, de forma que eles entendam. Então, assim, a linguagem tem que ser clara e objetiva. Sempre. Tanto quando você for falar, quando você for apresentar o termo, quanto a pessoa que for fazer o termo, tem que deixar isso bem claro e bem nítido. Sem deixar informação, não pode botar informação demais, porque o excesso de informação também é prejudicial. E quem também fala não muito, garantir a perfeição, né? Porque quem, ninguém consegue alcançar uma isso. Quem perfeição. fala demais não fala nada.
e quem fala de menos também não fala Também não fala nada. muita coisa. Então você tem que Deixa a chegar no desejar meio sempre de termo. alguma Termo, até forma. porque um termo extremamente extenso, Ninguém vai ler. ninguém vai ler e não vai esclarecer nada. Uhum. E um com 2 páginas só dizendo que é só cirurgia, isso é isso também, ninguém vai entender nada. Porque isso só visa proteger o médico e não informar. Justo. E esse não é o Não é o objetivo. objetivo. Em relação à questão dos objetivos, como é que o médico pode agir em relação ao paciente para que o paciente sinta confiança, principalmente diante de um procedimento desse? Atendimento é o principal. É. Sempre. O relacionamento entre pessoas, essa questão da humanidade, ela ajuda muito a diminuir. Não vai, assim, acabar. Porque a gente sabe que o acesso a processo é, assim, a gente, é direito constitucional, todo mundo pode processar. Uhum. Não quer dizer que você vai ganhar, mas pode. Mas vai minimizar. Sempre que você tiver um bom relacionamento, a mesma coisa no nosso caso como advogado. Se a gente tiver um bom relacionamento com o cliente, a gente vai seguir o processo dele de boa, confiança e tudo mais. É o mesmo caso do médico. A relação interpessoal, a humanidade, a conversa, sempre vai ajudar bastante a diminuir esse risco. Estabelecendo confiança, né? Isso. E não mentir para o paciente botar produto diferente do que está fazendo, essas coisas, né? Que está baseado na confiança. Acontece, Muito. infelizmente. Nós estávamos conversando também nos bastidores a questão de valores, a questão de pesquisa de mercado Sim. e de você procurar saber referência também. Ajuda muito a diminuir, porque às vezes o cliente, o paciente, ele quer adquirir aquele resultado, mas ele não quer gastar muito. Então, ele vai pelo mais barato, e nem sempre o mais barato é o mais qualificado, é o que realmente está com os produtos adequados, é o que atende em uma clínica hospitalar, em uma clínica de qualidade. Vai para a clínica clandestina, vai para produtos que não sejam adequados para injeção no organismo humano. E isso faz com que tanto o paciente tenha culpa, quanto também o médico venha a ser responsabilizado Que às pela vezes sua não é nem atuação. médico, às vezes não é nem médico. Às vezes é Às outro vezes não é nem profissional médico. de saúde, às vezes é um enfermeiro tentando se passar por médico, aí coloca um silicone industrial numa pessoa que aquilo jamais é absorvido pelo corpo, e a pessoa vai e fica com uma sequela gravíssima. Eu vi esses dias em uma página do Instagram que estava botando um certo tipo de botox que o lábio da pessoa ficou parecendo uma borracha, ficou parecendo uma câmara de pneu. Deu uma reação adversa absurda. Está sendo processado criminalmente por lesão corporal. E assim, tem que ter muito cuidado. Às vezes, é porque o pessoal da medicina chama muito de não médico. Eu não gosto muito desse termo, mas o pessoal chama de não médico, tentando fazer uma atividade da medicina sem equipamento adequado, sem ter conhecimento adequado e sem saber como vai resolver uma intercorrência depois. Porque não é médico, como é que vai resolver? Vai fazer a cirurgia para isso. Nesse ponto, E sim, doutor Fabrício. Só para complementar a fala do doutor Vitor, tem também um ponto muito importante que as pessoas, sobretudo os consumidores, precisam prestar atenção. E entrando na história da publicidade. Muitos profissionais médicos se apresentam, isso tem sido comum. O que é a especialização médica? Existe uma distinção da residência para aquela especialização lato sensu, né? Que faz na faculdade comum. Isso. Então, Lato assim, sensu e stricto sensu. o stricto sensu é o mestrado, né? É O mestrado. E tem a especialização residência médica, aquilo que vai lhe garantir, como médico, uma inscrição específica dentro do Conselho Regional de Medicina, que é o RQE. Então, ele vai ganhar uma numeração como especialista da área. Então, o que é que tem acontecido por aí? Muitos médicos, infelizmente, apresentam essa confusão para o consumidor, para os pacientes de uma forma geral. Aí tá lá, na publicidade médica dele, pós-graduado, especialista na universidade tal, papapá, em psiquiatria, em dermatologia. Ele é dermatologista? Não, ele não é. Ele não é dermatologista. Ele
especialista naquela pós-graduação oferecida lato sensu em dermatologia, em psiquiatria, ou eles colocam, tem um termozinho, saúde mental, Que não pode, isso daí é dessa. enfim. Aí ele se apresenta dessa forma, muitas vezes, e causa uma confusão imensa. Não fica claro para os Então, consumidores. os consumidores também têm que Então, estarem atentos a isso. atentos, procurar saber se aquele profissional realmente ele é especialista na área. E nesse ponto, os órgãos de fiscalização também devem agir. Também, Então, também. como é que vocês acham que o que é preciso fazer para não potencializar essas situações críticas de saúde em relação a essas questões? Fiscalização. A questão é que quem fiscaliza hoje é o Conselho Regional de Medicina, o CREMAL aqui em Alagoas. Só que em São Paulo, com a estrutura muito grande, então ele tem equipes que passam um dia fiscalizando. Eles pagam pessoas para ficar no Instagram, o dia todinho olhando se a pessoa está lá Olhando o no perfil, perfil para ver se o cara como coloca está a lá. discriminação do perfil. Isso, porque hoje você tem que colocar bem grande no perfil, não especialista. Isso já foi para o judiciário, tentaram mudar, mas mantiveram a decisão no Tribunal Federal. E isso daí está correndo até hoje. Só que aqui a estrutura do CREMAL é muito pequena. Não dá, ele não tem uma estrutura tão grande que dá para fiscalizar tanto. Isso geralmente acontece mais essa fiscalização nas cidades mais grandes. Não deveria. Tipo, cidade maior como São Paulo, Rio de Janeiro, você pegar Brasília, você pegar, enfim, você pegar Recife ali naquela região, Pernambuco, na parte mais metropolitana, porque os interiores é de mais difícil acesso à informação e geralmente o pessoal não entende isso daí. Fiscalização é necessária, mas falta estrutura e pessoal para fazer isso. Mas a partir de hoje, as pessoas que estão nos acompanhando vão passar a entender, porque vocês Sim. estão passando a informação pertinente. Nossa, Justamente. Informações importantes para que nós possamos ter cuidado e ter consciência para verificar qual é o profissional que nós estamos entregando a nossa saúde, tanto em relação ao restabelecimento da saúde, quanto em relação à melhoria do nosso bem-estar em questão estética. Sim, eu não posso chegar, vou ver lá, especialista em estética avançada. Isso não existe, isso não é especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Não existe em canto nenhum. Se você vê, ou não sei o que, quântica, isso é lorota. Para mim, isso é lorota, isso aí não existe. Não existe. Isso aí é negócio Não é quântico. reconhecido pelos órgãos responsáveis O pela responsável, saúde. justamente, na verdade, tem que ser pelo Conselho Regional do Conselho Federal de Medicina. Ele é quem normatiza a atividade ética, ou a atividade profissional de medicina, assim como a OAB, a atividade do advogado, o Conselho Federal de Medicina normatiza toda a atividade médica. Se eles têm uma resolução que eles, vez ou outra, atualizam e colocam especialidade ou outra, mas medicina estética avançada, isso não existe. Aí tem gente que vende isso, é uma pessoa que não acredita, não sabe, você vai botar lá, dermatologista, pronto. Cirurgião plástico, ótimo. Qual é o seu RQE? Porque para você ter o RQE, você tem que ter a aprovação da Sociedade Brasileira daquela área. Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Sociedade Brasileira de Dermatologia. Você vai chegar no ortopedista, um cara que não tem especialidade, você vai achar... Porque assim, na faculdade eles veem tudo, na residência, mas não quer dizer que eles vão saber de tudo. Aí eu vou botar para um menino que está começando agora para tirar uma perna. Eu não vou deixar, eu não estou ficando doido. Ninguém está, né? Na verdade, deixar isso aqui. Então, assim, tem que ter muito cuidado com essa prática. Publicidade leva ao erro, tanto nessa parte estética como qualquer outra área da medicina. Então, cuidado sempre. Cuidado sempre. E nesse cuidado a respeito do Conselho CRM, Conselho Regional de Medicina, que o Dr. Vitor colocou, é fácil de vocês identificarem e de vocês também buscarem saber. É só você pegar a guia médica do atendimento do seu médico, onde ele coloca o carimbo, tem lá uma siglazinha CRM e tem um número que ele é vinculado ao CRM, ao Conselho Regional de Medicina. Então, você vai pesquisar, através daquele número, qual é a qualificação, qual é a especialidade daquele médico, para que você tenha cuidado de não estar entregando a sua vida a qualquer pessoa, a qualquer profissional que não seja tão gabaritado quanto esteja dizendo que é.
Perfeito. Isso, com certeza. Mas, já que a gente passou esse ponto da questão da estética, da vaidade, das vaidades, que é do ser humano, de procurar rejuvenescer, e de saber realmente como fazer isso para não incorrer nenhum erro médico e também evitar futuros processos criminais, processos penais, processos administrativos e não aumentar mais ainda esse índice do CNJ de 506% de ações voltadas ao direito médico em relação ao erro médico. Então, nós temos duas curiosidades a mais aqui. Nós temos a questão da consulta, Sim, se o retorno médico, o pós-consulta médica, se aquele sim. retorno médico, ele é pago. Então, o retorno, a gente tem que entender que o atendimento, se houver necessidade para que o médico compreenda a dimensão da necessidade, do problema que o paciente está trazendo, quais os riscos que ele está trazendo enquanto paciente, da sua saúde, as suas fragilidades, se ele entende que precisa complementar aquilo que ele diagnosticou de forma clínica e ele percebe uma necessidade de se buscar, através de exames, a complementação ou para ter certeza, para efetivamente fechar um diagnóstico, aquela consulta, aquela remarcação, ela não pode ser cobrada. Então, é ter essa ideia de que a consulta ela precisa ter esse ciclo fechado para informar o paciente de forma clara. Se houver necessidade de um complemento através de informação que venha através de um exame, então ele não pode cobrar pelo chamado retorno. Ele não pode cobrar uma nova consulta Não para poderia. voltar para entregar os exames, Não porque poderia. o diagnóstico ainda não foi conclusivo. Não poderia. Infelizmente, alguns médicos Fazem essa prática. esquecem isso, mas não pode. Às vezes nem sabe. É. Às vezes nem sabe. E outra observação com relação a isso, a questão de 30 dias é mito. Isso daí mito, não é. 15 existe. dias, 30 dias, Não a gente existe tem negócio STIP de nos prazo. consultórios médicos. Isso ali assim, é uma Providencie os seus exames, daqui a até 15 dias tem o retorno da sua consulta, Isso. garantido. Isso Tem daí exames que tive um caso recente de uma familiar minha que era um exame específico lá que diagnosticou o CA, que era bem delicado. Então era um negócio de 2, 3 meses. o PET scan. Não recordo qual era o exame, mas era muito demorado. É. Muito demorado. Então, já como é que. acontece a questão dos 30 dias. É isso. É um mito. Assim, o Código de Ética Médica não registra, não define isso. Ele só diz que a consulta é um ato contínuo. Se a pessoa resolver só naquele atendimento já fechar o diagnóstico, só com anamnese que chama, exame clínico, ali viu direitinho você, tá tudo certo, fechou, ótimo. Ali você, se quiser atendimento, vai ter que pagar de novo para ir. Ou se tiver outra doença, você vai ter que pagar pela outra doença. Consulta, pela E outra doença. Aí tudo bem, só que muita gente não entende isso. E você, para retornar, você teria que ter a necessidade dos exames complementares, que se passar, como o doutor disse, 2 meses, 3 meses, para sair o resultado, você precisa dar essa oportunidade para a pessoa. Ela não pode pagar. Se tiver, cabe denúncia no conselho, que está cobrando de forma devida. Só que, pelo desconhecimento da maioria, assim, As pessoas se submetem. se submetem, infelizmente. Mas as pessoas que estão nos acompanhando não vão se submeter mais, então já vão saber quando deve ser devido ou não devido o retorno da consulta, pago ou não. Tá? Yolanda, e se submetem principalmente porque estão fragilizadas. Porque querem logo a sua saúde de Fragilizada é uma volta. questão muito delicada. Por isso que termina desaguando no judiciário muita coisa. Porque as pessoas estão extremamente fragilizadas. A saúde física, ela fragiliza também A saúde a mente, emocional. a saúde mental, emocional, não só sua, muitas vezes dos seus familiares. Então, o paciente, ele é um elo muito frágil dessa relação. Ele precisa ser muito protegido. Não é só o médico, são os dois, principalmente o paciente. Porque o tratamento de saúde é focado nele. A existência do médico se dá em função dele, do paciente.
Não é pelo dinheiro, é pela vida. Isso. Pelo resultado que é o restabelecimento da saúde. Perfeito. Eles fazem um juramento, né? E E em relação a isso, resultado de restabelecimento da saúde, e algo que o Dr. Vitor também falou, em relação ao tempo, é outra curiosidade que tem aqui. O lapso temporal de atendimento de uma consulta. Quanto tempo tem estipulado em algum local, em alguma lei, em algum código? Quanto tempo deve demorar uma consulta médica? na verdade, o Código de Ética Médico ele não estipula um tempo. Ele só diz que o médico ele precisa conseguir fechar aquele diagnóstico, aquela conversa que ele está tendo com o paciente, em um tempo suficiente para ser uma consulta assim realmente entendível para ele. Pode ser em 5 minutos, ele pode entender o caso clínico. O médico que tem muitos anos de experiência olha para você, diz, não, foi assim e tal, faz exame rapidinho, já sabe o que é que você tem, pela experiência que ele tem. Mas pode ter alguns médicos, mesmo com experiência, precisem de 1 hora de conversa com relação a isso. Só que a gente não vê isso no SUS, por exemplo, que aí já é, você tem um médico para atender 30 pessoas de 8 horas até meio-dia. É meio impossível de você conseguir ter um atendimento de qualidade e ouvir tudo que a pessoa tem a dizer naquele tempo, 30 pessoas naquele horário. Não tem como, é humanamente impossível. Na verdade, é desumano você fazer isso pelo SUS. E pelas políticas públicas, no mínimo, era para botar 2 pessoas para atender em cada horário. Mas a gente sabe que é meio complicado isso, a gente pedir, né, para município, estado, essas coisas. E você, com esse atendimento rápido, para levar a um erro no diagnóstico, que é um daqueles que eu falei logo no começo, é assim um pulo. Em um instante você consegue Porque errar. são muitas demandas, muitos Às atendimentos, vezes só olha muitas pessoas fragilizadas, poucas pessoas para fazerem a realização da prestação daquele serviço. isso. E às vezes a família não entende, até porque está todo mundo fragilizado e não entende com relação a isso. A gente está tendo muito problema com os abençoados de alguns vereadores fiscalizadores que chegam a bel prazer invadindo unidade de saúde para olhar se o médico está trabalhando. Assim, tem que cobrar, realmente, tem que cobrar. Mas teve um caso, eu acho que foi em Minas Gerais, recentemente, que o vereador entrou na sala vermelha. Uma ala vermelha, você está com uma pessoa extremamente grave. A pessoa chegou, entrou, derrubou a porta e a pessoa faleceu. Porque como é que o médico está num momento delicado, intensivista, ou mesmo que não seja intensivista, mas a equipe médica está ali cuidando de uma pessoa que está para morrer, realmente, que já está na ala vermelha. Na área verde, não era nem para estar no OBS, era para estar no posto. No posto, que é uma coisa mais simples. Só que a gente sabe que às vezes não tem médico lá no posto. E essa questão da fiscalização, assim, de forma desordenada, cai em cima do que o doutor Fabrício também falou, que pontuou muito bem a questão de planejamento. Isso. Então, tudo gira em torno de planejamento, desde o fornecimento do serviço até a prestação final. Por isso que é tão importante votar bem. Porque no final das contas, é o político que vai definir quem vai ser o secretário, secretária de saúde, que vai ter ali a missão de definir políticas públicas de saúde, as demandas que são mais urgentes. Então, planejamento e administração pública deveriam ser prioridades sociais. E se isso não for percebido pela população com a grandeza que deveria ser pensado, termina determinando o caos, determinando que os recursos sejam distribuídos de forma equivocada, ou que falte, não atenda Não da haja um forma equilíbrio, é, fiquem escassos. exatamente. Então é importante. Cidadania impacta também todos os serviços. A saúde é um deles. Porque é a questão da cidadania, a questão do fornecimento da saúde, é não só a saúde, voltando para um pouquinho para o início da abertura desse nosso podcast, é saúde com qualidade, é saúde de forma rápida, para que chegue para todas as pessoas que realmente precisam. E Para que aí, não venha incidir na questão do erro médico, para que não haja o boom na saúde e na população como um todo. e saúde, a gente fala saúde pública, mas também tem a saúde que é apresentada e contratada pela população de forma privada, através dos planos de saúde, que também precisa de um olhar especial.
de atenção também, Saltos porque os planos de saúde, infelizmente, muitos deles têm deixado muito a desejar. E o índice também de judicialização contra planos também Também é é, alto. tá- é, É um índice é alto. umas, isso vem crescido. A população hoje entende que também existe muita deficiência nessa prestação. E os casos, a judicialização também tem aumentado. Isso. E por outro lado, isso nos deixa um pouco confortáveis, porque nós passamos a perceber que as pessoas estão acordando para os seus direitos, que as Estão. pessoas estão vendo que aquele serviço não está ofertado da forma de como foi contratado, nem da forma de como deveria ser ofertado, e está buscando através das formas legais, através das vias legais. A comunicação tem chegado à população, seja A através, informação tem seja caminhado. através de um podcast, de uma De um audiência. bate-papo desse aqui com pessoas renomadas Porque a na gente área do aqui, direito médico. aqui eu pelo menos estou afirmando, eu não tenho pretensão aqui de, de que isso seja uma aula, mas é um bate-papo, uma conversa interativa, né? Uhum. Para a gente conseguir alcançar as pessoas com a informação que seja mais clara possível. À medida que esses canais vão chegando à população, né, do rádio, podcast, TV, jornais, enfim, das diversas formas, a população vai se abastecendo de conhecimento que vai levando para um estágio de maturidade social diferente. E aí vem a cobrança. A cobrança de melhores serviços, né? A cobrança de uma formação melhor daqueles que estão aí no mercado e desejam ofertar os seus serviços para a população. Então, vão passar a ser muito mais cobrados, é uma tendência, como o doutor Vitor falou, a judicialização na saúde, com essa disposição que a gente já entende que a população está disposta mesmo a procurar mais informações, a tendência é que aumente se os profissionais da área médica não acordarem para determinadas práticas que sejam importantes para o seu dia a dia, de forma preventiva, de forma repressiva, não só para afastar demandas, mas quando essas demandas chegarem, afastar da forma adequada, né, contratando profissionais que vão dar uma defesa de qualidade técnica robusta, como também assessorar de forma preventiva para que essas demandas não cheguem. E estudar. Estudar. Eles E, precisam estudar muito, e se porque é dedicar naquilo que ciência. realmente estão se predispondo. Exato, porque é ciência. É Isso. ciência. O que valia muitas vezes para 10 anos atrás, o médico que parou no tempo e passou, e que ainda insiste naquilo, está negligenciando essa informação que vem se mostrando muito clara para ele na condição de médico. Isso é uma negligência. Ele não pode impor a sua incapacidade de atualização para Para o o paciente. paciente. Então, Uhum. é um ônus dele. É um ônus dele. Continue a estudar e se aperfeiçoar. Isso é. Isso não é uma aula, mas de certa forma passa a ser uma aula. Tem até tarefinha de casa hoje na nossa recomendação do dia, né? Mas antes da nossa recomendação do dia, que é um quadro especial dentro do nosso Juriscast, essa questão, doutor Fabrício, ela é muito importante de ser chamada a atenção, porque tudo que foi discutido aqui não engloba só o paciente, mas engloba também o médico, porque é essa relação médico-paciente. E o direito médico, ele está voltado para advogados que militam nessa área, tanto na questão da prevenção, Uhum. quanto na questão da retratação. Então, tanto está para o médico quanto para o cliente. E que os médicos precisam compreender que eles também têm que estar voltados desse arcabouço jurídico para que eles evitem esses transtornos, para evitar com que o cliente não chegue ao ponto de também judicializar algo. Olha, só um dado interessante. A questão da judicialização tem avançado tanto em alguns países, vou dar um exemplo, de judicialização dos Estados Unidos. Estados Unidos é um pouco diferente o direito americano do direito brasileiro. Por exemplo, tratando sobre a questão da área
médica. Existem áreas na medicina que é muito difícil você encontrar profissionais. Por quê? Porque o nível de justiça lá é tão sério, tão séria. E aí eu vou trazer o exemplo concreto da obstetrícia. São raros os profissionais hoje de medicina, os recém-formados que querem ingressar para serem especialistas obstetras. Por quê? Porque isso ao longo do tempo percebeu que é uma área tão sensível que a maior parte ocasionava tantas demandas, que até para os bancos que suportavam os seguros, estava difícil de atuar. Estava difícil de atuar. Então, uma coisa até que a gente não discutiu, que é muito importante para o médico, que é a contratação de um seguro. Seguro de responsabilidade civil médica. É importantíssimo. O médico que tenha um cuidado especial com a sua vida, ele tem que ter em mente que pode ser que em algum momento, mesmo ele sendo excepcional, mesmo ele sendo cuidadoso, ele pode ser demandado em algum momento da vida profissional dele. Então, esse seguro é uma dica. A gente nem tinha combinado sobre isso, Não, mas mas é bom porque a coisa vai fluindo mas desse jeito e é a uma informação dica, vai é uma surgindo. dica importante para o médico, para ele contratar. Mas assim, esse seguro tem que ser orientado por um médico, por um advogado. Por quê? Algumas cláusulas de seguro não deixam amparado Na os sua médicos. totalidade. Se você começar a ler o contrato direitinho, o médico vai assinando achando que está tudo certo. É, Tem umas associações que botam um gato por lebre lá e o médico acaba levando um prejuízo maior, tanto por pagar, principalmente, por exemplo, de GO, que é ginecologia e obstetrícia, e cirurgia plástica, seguros são extremamente altos. Porque os valores das condenações são relativamente altos. O médico não vai querer perder o valor de uma casa no processo. E aqui é relativamente baixo comparado aos Estados Unidos. Os processos são milionários. Então, você milionários. tem um problema desse aqui, deu um diagnóstico errado, deu uma consequência, 10 milhões, 13 milhões. E assim, vai aqui, não, aqui você vê 300 mil, 350, 200 e tal. Essa é a faixa. Imagina um médico suportar isso. E, assim, Um recurso deve-se próprio. levar em consideração que, às vezes, pode ocorrer de não ser só uma causa. Isso. Pode. Pode ocorrer também Pode. dessa forma. E com relação só É muito importante trazer à baila isso, porque tanto o médico quanto o paciente, eles ficam acobertados judicialmente, isso. clinicamente É e porque pode ter a legalmente. cobertura não só para o médico, mas também para os terceiros envolvidos, né? Vai depender da cláusula, você tem que olhar bem o contrato. Só completando uma coisa que o doutor Fabrício falou, com relação a voltar bem. A gente precisa, até porque nos orçamentos, a cada ano que passa, o orçamento da saúde vem diminuindo muito. Muito. E às vezes você tem que judicializar para tentar conseguir dinheiro e tudo mais, porque não teve dinheiro para comprar medicamento. Se você pegar um medicamento para uma doença rara, às vezes o medicamento é milionário. Você tinha antigamente uma tecnologia CART-cell, que é para quem tem problema de câncer no sangue, também, que você utiliza hoje. E você tinha que mandar o diagnóstico para ser feito nos Estados Unidos, exames e tudo mais e tal. Era 6 milhões de dólares, não, 3 milhões de dólares, 6 milhões de reais mais ou menos aqui. Hoje a Fiocruz trouxe para cá, Dr. Wanderson, que trabalha na USP, ele conseguiu trazer o tratamento para cá, hoje está 300 mil. E no Brasil a gente está conseguindo fechar esse diagnóstico. É caro? É, mas não é todo mundo pode pagar. Não está viabilizado completamente pelo SUS, é toda uma burocracia que tem que ser feita e tudo mais. Mas, assim, a política pública, a gente não vê isso, que não vê a extensão desse problema que vem de lá da política pública, de que cortaram dinheiro, que não chegou aquele medicamento, ou que foi desviado aquele dinheiro, e ali vai chegar naquela ponta no paciente que não tinha. E às vezes uma pessoa morre porque aquela política pública não foi implementada, ou que houve um desvio de verba naquele meio tempo para lá, e quem sofre é o coitado que voltou lá. E, às vezes, com a falta de recurso ou de uma política pública que realmente não foi aplicada, tem-se a teoria da reserva do domínio, Reserva do da possível, reserva né? do possível, Isso. do domínio não, perdão, da reserva do possível, Isso. porque não há recurso
e há essa justificativa para que não haja fornecimento da medicação, ou do tratamento, ou da internação, do procedimento, do que for. É, E a população que sofre com isso. E a população é que tem que estar em alerta realmente para verificar como é que vai escolher os seus representantes. Porque isso só se volta para a população, para a sociedade. perfeito. Felizmente. Então, estão vindo os bastidores, a nossa técnica dizendo que está chegando ao final. Já. Nossa, Mas antes das nossas considerações finais, eu vou passar a recomendação do dia, tá? Nós temos, diante dessa aula, desse nosso podcast, do nosso Juriscast, o podcast do direito, aquele que te informa direito, além de ser um bate-papo descontraído, passou a ser também uma aula com esses dois expoentes do direito médico, sobretudo. A recomendação deles, a recomendação para o episódio de hoje, são 2 livros. Então, o primeiro é, acompanha aí, tá? Do erro ou a culpa. Do erro à culpa. Do erro à culpa. Do erro à culpa, é. Perdão, gente, eu que não coloquei aqui de forma adequada. Do erro à culpa. A responsabilidade civil do médico. O autor é Eduardo Nunes de Souza. E a segunda indicação é outro livro também, Erro Médico, a responsabilidade jurídica pelos danos causados aos pacientes. A autora é Fernanda Regina da Cunha Amaral. Então, se você tem interesse ou curiosidade, não só de atuar no direito médico, mas de você adquirir informações a respeito dessas questões para a sua vida, para que você preste informação para os seus amigos, os seus familiares, enfim. Você não precisa ser da academia, você não precisa ser da área para que você possa adquirir conhecimento. Vai lá, reserva um tempinho para essas 2 obras, adquira essas 2 obras. Hoje é muito fácil de você adquirir a obra para que você realmente possa ter esse conhecimento voltado ao direito médico, porque informação também é vida, tá? Então, chegando aos nossos momentos finais, vou passar as palavras para vocês, para que vocês possam deixar suas considerações finais a respeito desse nosso momento tão enriquecedor. Yolanda, eu fico muito feliz de estar aqui quando eu recebi o seu convite. Claro que eu não poderia deixar de estar com você, doutor Vitor, aqui, conhecendo hoje, mas a sua fama precede, doutor. Eu já tinha ouvido falar da sua capacidade e hoje, estando com você, eu tive essa oportunidade, sim, de interagir e de aprender um pouco com Vossa Excelência. Então, foi arretado. Estar aqui foi muito bom. Só tenho a agradecer aqui ao Juriscast, à Tribuna Mix, a você, Yolanda, minha grande amiga, né, de tantos anos. Eu fico muito feliz de ver a sua desenvoltura para conversar sobre os mais variados temas e hoje debatendo, assim, conversando com a gente de forma mais informal, né? Porque, como eu disse, o objetivo não era dar uma aula de direito médico, mas bater um papo para que as pessoas compreendessem também que é um tema atual, mas é um tema que é de dia a dia, que é tão importante para as pessoas se inteirarem e terem mais proximidade, não só a sociedade, os estudantes de direito, né, os profissionais, advogados, mas também a população se aproximar mais desse conhecimento que é muito válido. Perfeito, Obrigado. Fabrício. Eu que agradeço, nós agradecemos, que afinal de contas, o Juriscast não é só Yolanda Ferro, tem toda uma equipe, tem toda uma diretoria, enfim, e é a população que agradece. O fato de você estar aqui realmente me engrandece e faz com que a gente veja que a amizade verdadeira, ela perdura. Quer dizer, foi até redundante, porque amizade é amizade, ou é amigo ou não é Ou amigo. não é? A amizade, ela perdura. Verdade. E ela independentemente da distância, da questão geográfica, É, ela envereda pelos verdade. caminhos e que bom que está aqui hoje conosco. Fico feliz. E nós agradecemos pela sua participação, Obrigado. pela sua colaboração. Obrigadão. então, doutora Yolanda, gostaria de agradecer bastante pelo convite aqui para esse dia hoje, aprendendo também com o doutor Fabrício, o pessoal do Juriscast, da Tribuna Mix. E assim, é uma oportunidade muito boa para a gente levar conhecimento para uma população que às vezes é muito carente de informação. Não só carente de dinheiro, mas de informação principalmente nessa área de saúde. Muita gente que não entende a relação com o SUS, a relação com o médico, não sabe quando está sendo lesado, quando acontece algum problema
como pode agir e tudo mais, a quem deve recorrer. Então, assim, o seu convite, eu tenho certeza que vai mudar a vida de muita gente. Quando a gente toca o direito da saúde, a gente muda muitas vidas. Eu sei que o direito bancário dá prejuízo, às vezes é prejuízo financeiro, você tem no trabalhista alguma coisa também, prejuízo financeiro, mas saúde é uma vida. Então, assim, uma vida, quando você toca naquela vida, que você mudou a vida de uma pessoa, engrandece a nossa alma. Você chega assim, você diz, eita, eu não sabia disso. Agora Fiz a eu vou fazer, fiz a diferença, né? diferença na vida. Você salvou alguém. E às vezes o dano à vida é irreparável. Às vezes Sim. fica uma sequela gravíssima e você não sabia nem que tinha aquele direito a recorrer, que você poderia fazer. Às vezes o médico não sabe que ele está fazendo o melhor dele, mas ele está trabalhando numa UPA que não tem o material mínimo suficiente para ele trabalhar e tem que improvisar e às vezes acaba tendo aquela consequência de uma perda de um paciente, alguma coisa assim, mas não foi diretamente com relação a ele. Não foi a falta de estrutura de política pública que estava lá. Muita gente que eu conheço não tem, não sabe disso. O paciente também não sabe de quem cobrar, não sabe que às vezes o problema veio de uma política pública que não foi para um conselho de saúde da própria cidade, entender quem é que comanda, como é que faz, isso, aquilo, outro. E aí a gente está aqui ajudando essas pessoas, através de você, né, a salvar uma vida. Através de vocês, na realidade, porque o podcast não existiria se não fossem os convidados, quando aceitam os convites para estarem aqui, passando a melhor informação para as pessoas que estão nos acompanhando. E isso tudo faz parte de um processo. Por isso que é tão dinâmico, por isso que é tão descontraído. E por mais forte que seja a informação, passa para quem está nos acompanhando de forma leve. Sim. Isso faz com que o dia a dia da gente também se torne mais leve. E quando nós adquirimos a informação de forma correta e passamos a disseminar para outras pessoas, isso também nos engrandece, porque a informação está sendo multiplicada. Perfeito. E nós agradecemos. Agradecemos de coração a presença de vocês aqui e a colaboração com o nosso Juriscast. E Sucesso. assim encerramos, nós três, mais um Juriscast, o podcast do direito, aquele que te informa direito, diretamente da Tribuna Mix TV Rádio Web. Então, convido vocês a irem lá no nosso canal, nos nossos canais, aliás, a linkarem, a curtirem e a passarem essa informação para outras pessoas. Afinal de contas, a informação, quanto mais disseminada, melhor para a população. Então, um abraço e até o nosso próximo encontro.